Era uma manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, e Nova York despertava sob um céu de um azul quase irreal. O sol beijava os arranha-céus, prometendo um dia glorioso. Milhares de pessoas, embaladas pela rotina, afluíam aos seus locais de trabalho, aos cafés, às lojas. No coração financeiro da cidade, as torres gêmeas do World Trade Center, colossos de aço e vidro, erguiam-se majestosas, refletindo o brilho matinal. Elas não eram apenas edifícios, eram símbolos da ambição humana, do progresso e da resiliência, abrigando vidas, sonhos e o pulsar frenético de uma das maiores metrópoles do mundo. Entre as milhares de almas que preenchiam aqueles gigantes, estava ele, um homem comum, sem nome para o mundo, mas com uma vida inteira de experiências, alegrias e tristezas. Talvez um executivo apressado, um visitante curioso, um trabalhador de manutenção iniciando seu turno. Ele estava lá, em um dos andares superiores, imerso na normalidade de mais um dia que se iniciava. O burburinho de vozes, o tilintar de xícaras de café, o som dos teclados, tudo compunha a sinfonia de um dia de trabalho. Ninguém poderia prever que, em poucos instantes, essa melodia seria brutalmente interrompida por um silêncio aterrador, seguido por um caos ensurdecedor. De repente, um rugido violento rasgou o céu azul, um som que não pertencia à paisagem urbana. Em seguida, uma explosão, um impacto que fez a estrutura colossal tremer até os alicerces. A descrença foi a primeira reação. O que poderia ser aquilo? Um acidente? A confusão pairava, mas logo deu lugar a uma verdade terrível e inegável. Fumaça densa começou a invadir os corredores, trazendo consigo o cheiro acre de combustível queimado, um presságio de inferno que se espalhava rapidamente. O conflito interno e externo explodiu. O pânico irrompeu como uma onda incontrolável. Pessoas corriam em todas as direções. Gritos ecoavam pelos andares. As escadas de emergência, antes rotas de salvação, tornaram-se armadilhas mortais, bloqueadas pelo fogo ou por escombros. Para aqueles nos andares superiores, a fumaça e o calor se intensificavam a cada segundo, transformando o ambiente em um forno sufocante. O ar tornou-se rarefeito, cada respiração uma luta. A visão era de desolação, o inferno materializado em metal retorcido e chamas. Naquele cenário de horror absoluto, onde a esperança se esvaía a cada minuto, confrontado com uma morte lenta e agonizante pelo fogo e pela fumaça, ou uma queda vertiginosa, o homem se viu diante da decisão mais desesperadora de sua vida. Uma escolha inimaginável, cruel, imposta por circunstâncias que transcenderam qualquer compreensão. Não era uma escolha de vida, mas uma escolha entre duas formas de morte terríveis. O calor era insuportável, o ar irrespirável. A agonia física e mental atingiu seu ápice. E então, ele pulou. Um ato final de desespero, não um suicídio no sentido usual, mas uma tentativa de escapar de uma morte ainda mais cruel, talvez em busca de um fim rápido para a dor insuportável. Por um instante, seu corpo ficou suspenso no ar. Um ponto isolado contra o pano de fundo de um arranha-céu em chamas. Uma imagem congelada no tempo, capturada por uma câmera, sem que o mundo soubesse a história por trás daquele gesto final. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A imagem do homem caindo, suspensa no ar, tornou-se um símbolo perturbador da tragédia. Mas o que ela realmente representa? A queda. Não era apenas um movimento físico em direção ao solo, mas uma descida simbólica em um abismo de desespero e perda. Naqueles segundos eternos, o tempo, para ele, deve ter se estendido em uma eternidade. Um filme da vida passando em um flash. Memórias fugazes poderiam ter cruzado sua mente. O sorriso de um filho,
o abraço de um amor, a promessa de um futuro que nunca chegaria. Sonhos não realizados, arrependimentos silenciosos. Cada célula de seu corpo, cada fibra de seu ser, provavelmente gritava por um milagre que não viria. Naquela fração de tempo, ele era mais do que um ponto na paisagem. Era a personificação da humanidade em seu momento mais vulnerável, confrontado com a aniquilação de tudo o que conhecia. Era o eco de uma vida que, até aquele instante, era tão comum e cheia de expectativas quanto a de qualquer um de nós. Do solo, um observador, um fotógrafo, capturava a cena. Thomas A. Franklin e tantos outros testemunhavam o inimaginável. O choque paralisava, mas o instinto profissional, ou talvez a necessidade de documentar o horror, impulsionava a lente. A câmera, fria e imparcial, registrava o que a mente humana mal podia processar. A dificuldade de conciliar o ato de testemunhar tal tragédia com a ética de documentá-la era imensa. Havia uma linha tênue entre a notícia e a profanação, entre o registro histórico e a exploração da dor alheia. No entanto, a fotografia, uma vez feita, se tornaria um ícone, um testemunho brutal e inesquecível daquele dia, mas também, para o fotógrafo, um fardo de memórias e questionamentos. A imagem, uma vez divulgada, espalhou-se como fogo, chocando e horrorizando o mundo. O debate sobre a exibição da foto foi imediato e intenso. Para muitos, era uma violação da dignidade humana, uma profanação da morte. Para outros, era a verdade brutal, necessária para compreender a dimensão da tragédia e o desespero que levou a tal ato. A figura anônima, reduzida a o homem caindo, tornou-se um símbolo perturbador, mas também desumanizado. Ele era um espectro, um fantasma da catástrofe, sem nome, sem história, apenas um corpo em queda. A busca pela identidade daquele homem anônimo começou quase imediatamente. As pessoas queriam saber, queriam dar um nome à face daquele desespero. Queriam humanizar a tragédia, dar dignidade à vítima, transformando um símbolo em uma pessoa real. Era um desejo profundo de conexão, de entender que por trás da imagem havia uma vida, uma história, uma família. O mistério que envolvia sua identidade era quase tão angustiante quanto a própria imagem. Para as famílias dos desaparecidos, a imagem era uma tortura. A cada nova divulgação, o sofrimento se intensificava. O medo de que aquele corpo, suspenso no ar, pudesse ser um ente querido, consumia-os. A dor de não saber, a angústia da espera e da incerteza tornavam o luto impossível. A traição do destino, que levou seus entes queridos de forma tão cruel e pública, era uma ferida aberta. Eles não queriam a imagem, queriam seus filhos, pais, irmãos de volta. Com o tempo, algumas teorias e possíveis identificações surgiram, trazendo esperanças e frustrações. Entre elas, a mais provável apontava para Jonathan Briley, um engenheiro de som de 43 anos que trabalhava no restaurante Windows on the World, localizado no 115º andar da Torre Norte. As descrições de suas roupas e seu tipo físico se alinhavam com a figura na foto. Sua irmã, Gwendolyn, reconheceu nele a forma como seu irmão se vestia, a sua postura. Jonathan era um homem com sonhos, com uma vida. Ele amava música, tinha uma família que o amava. Vivia em Mount Vernon, Nova York, e o 11 de setembro era apenas mais um dia de trabalho. A revelação de seu nome começou a dar contornos humanos àquela imagem antes tão abstrata. A imagem de Jonathan Briley, agora com um nome, uma história, nos força a confrontar não apenas a tragédia, mas também a resiliência do espírito humano. A transformação da imagem de O Homem Caindo para Jonathan Briley foi um processo lento, mas essencial para a dignidade da memória. Aquela figura anônima, um espectro do desespero, ganhou vida.
um nome, uma história. Jonathan não era mais apenas uma tragédia emoldurada, mas um indivíduo com sonhos, amores e uma família. Sua escolha final, embora desesperada, foi uma tentativa de controle em meio ao caos total, um ato de agência em face do inevitável. Não era uma desistência, mas uma luta final contra uma morte ainda mais cruel, uma busca por um fim mais rápido à agonia insuportável. A desumanização inicial, a redução a um mero corpo em queda, começou a se dissipar, dando lugar à compreensão da profundidade de seu sofrimento e da coragem de seu ato final. A história de Jonathan Brierley e a imagem que o eternizou encaixa-se dolorosamente na narrativa maior do 11 de setembro. Ela nos força a confrontar a brutalidade do evento de uma forma visceral, mas também a humanidade de suas vítimas. O processo de luto, tanto individual quanto coletivo, é complexo, e a busca por significado em uma tragédia de tal magnitude é incessante. Lembrar é crucial, mas curar é imperativo. A imagem de Jonathan nos lembra o que foi perdido, mas sua história, agora conhecida, nos ajuda a processar essa perda com um pouco mais de empatia e compreensão. Para a família de Jonathan, a identificação trouxe um misto agridoce de dor e alívio. A incerteza quanto ao seu destino foi substituída por uma dolorosa certeza, mas também pela possibilidade de finalmente honrar sua memória não apenas como vítima, mas como o homem que ele foi. Sua irmã, Gwendolyn, e outros familiares enfrentaram o desafio de proteger sua memória, assegurando que ele fosse lembrado por sua vida, e não apenas por aquele momento final. O amor e a resiliência familiar foram postos à prova de uma forma inimaginável, mas a determinação em manter a chama de sua essência acesa prevaleceu. A imagem, antes um fardo, tornou-se um lembrete da luta de seu ente querido, um testemunho de sua existência. O legado do 11 de setembro é multifacetado, e a imagem de O Homem Caindo serve como um lembrete pungente da fragilidade da vida e, paradoxalmente, da força indomável do espírito humano. A tragédia uniu e dividiu, revelou o melhor e o pior da humanidade e transformou a sociedade de maneiras profundas e duradouras. Aprender com o passado, com a dor e com a resiliência demonstrada naquele dia é fundamental para construir um futuro mais seguro e empático. A história de Jonathan Brierley, agora conhecida, é uma parte intrínseca dessa lição. A imagem de Jonathan Brierley não é um símbolo de desespero, mas sim de uma luta final pela dignidade em um cenário de horror indescritível. É uma reflexão sobre a vida, a morte e as escolhas que somos forçados a fazer em momentos extremos, quando todas as outras opções foram eliminadas. Sua redenção não veio na salvação física, mas na preservação de sua humanidade e de sua memória. Ele não foi apenas um corpo em queda, mas um homem que, nos últimos instantes de sua existência, buscou controlar seu próprio destino, mesmo que esse destino fosse a morte. A história de O Homem Caindo não é apenas uma imagem estática, mas um testemunho dinâmico da experiência humana. É um convite à empatia, um lembrete da preciosidade da vida e da força indomável do espírito humano, mesmo diante da aniquilação. Jonathan Brierley, o homem por trás da imagem, nos ensina que, mesmo no abismo mais profundo do desespero, a centelha da dignidade humana pode brilhar, iluminando a escuridão e forçando-nos a olhar para o horror com olhos de compaixão e compreensão. Sua queda nos lembra a fragilidade, mas sua história nos reafirma a resiliência.